partirmos para a palavra, para a ceia. Hoje é dia de ceia. Temos alguns recados. Primeiro, hoje, para a honra e glória do Senhor, nós encerramos a Escola Bíblica Dominical com o tema do profeta Jeremias. Foi realmente uma bênção. Escola Bíblica, amados, volta no primeiro domingo de março. E nós estaremos estudando todo o livro de Apocalipse. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Amém? Então estaremos estudando a partir do primeiro domingo de março, não é? Todo o livro de Apocalipse. Não é? A gente vem preparando essas aulas, não é? Então eu peço, né, se você durante, né, essas semanas agora, vai estudando também, vai marcando alguma dúvida, amém? Nós estaremos, em nome de Jesus Cristo, desde o primeiro capítulo até o último, estudando na Escola Bíblica Dominical o livro de Apocalipse. As quartas-feiras nós continuamos tendo o nosso culto de estudo e oração, todas às 19h30. Eu sempre insisto, se você tem algum pedido de oração, por favor, nos mande no grupo, mande para mim, mande para a Ana, enfim. Nós temos um caderno de oração, não é? E nós vamos anotando e vamos orando toda quarta-feira, não só de quarta-feira. Na oração da manhã também oramos. Sexta-feira, amados, nessa próxima sexta-feira, será a última reunião do nosso AME, não é? Será a última reunião do AME nessa sexta-feira, o AME que depois retorna em março também, amém? Então nós teremos aí uma grande confraternização nessa próxima sexta-feira, que é o último dia do ano. E, se tudo der certo, segunda-feira eu estou internando para fazer a minha operação, minha cirurgia do coração, não é? É bem provável segunda-feira ou terça-feira, tá certo? Segunda ou terça-feira, não é? Eu estarei internando na PUC, não é? Então eu peço que vocês estejam orando. Tão logo eu receber a notícia, eu já coloco no grupo da igreja, tá certo? Eu devo ficar aí pelo menos de 12 a 15 dias internado, são 3, 4 dias de pré-operatório, né? Aí a operação em si, mas pelo menos aí uns 7, 8 dias de recuperação, não é? Entre UTI e quarto. Mas para a honra e glória do Senhor, quem vai me operar é Jesus Cristo, é Ele que vai conduzir toda a operação, amém? É uma operação delicada, não é? Claro, né? São 4 pontos de safenas, não é? Então todas as artérias que eu tenho, não é? Todas estão, não é? Precisando ser, não é? Ser aí consertadas, não é? Mas para a honra e glória do Senhor, tudo passará bem, tudo correrá bem. Amém? Não é? E aí durante a semana nós temos a participação aí dos irmãos em oração, eu tenho certeza, como da outra vez que eu já falei, né, quando estava na UTI, mesmo no hospital. Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos oferece a oportunidade de sentir que os irmãos estão orando. É maravilhoso, é uma experiência realmente maravilhosa. Não é? Então eu louvo a Deus por vocês, pela vida de vocês, sei que vocês estão orando por mim, tá certo? Já recebi testemunhos de oração, amém? Então eu creio que tão logo, não é? Tudo, né, corra bem na cirurgia, eu já volte para casa e logo eu estarei novamente com os irmãos. Amém? Muito bem, amados. Nós hoje celebramos no primeiro domingo de cada mês, nós da Igreja Batista Ágape, celebramos a ceia do Senhor, né? É um momento muito importante porque, na verdade, amados, nós não estamos sozinhos. Esse momento ele é tão precioso,
não é? E que eu oro para que Deus ele nos dê a oportunidade de sentir a presença real de Jesus Cristo. Ele está aqui, ele está presente, não é? Nós estamos desfrutando nesse momento, nessa ceia, nessa palavra, a presença de Jesus Cristo. Ele, amados, que de uma forma sobrenatural, eu sempre venho falando isso, não é? Mas agora, não é? De uma forma sobrenatural a gente pode sentir a paz do Senhor, a paz que vem do Senhor e a paz com o Senhor, não é? Essa paz para nós, ela excede todo entendimento, como fala a palavra, isso é real, amados, não é? Isso é real. Então, essa comunhão que nós temos com Deus, essa comunhão que nós temos entre os irmãos, não é? É tudo que nos resta, é tudo aquilo que Deus, ele privilegia, não é? Se nós quisermos realmente deixar Deus feliz, não é? Se nós pudermos resumir toda a Bíblia, não é? Ela se resume em comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Então eu convido a igreja hoje, em nome de Jesus, a abrir o livro de Gálatas no capítulo 5. Eu convido a igreja a ir para a carta aos Gálatas, no capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo, à igreja da Galácia, aos irmãos de Gálatas. Uma carta que nós estaremos lendo, Gálatas 5, no capítulo 5. Eu estarei lendo 3 versos, os versos a partir do verso 13. Gálatas 5, 13. A palavra diz o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nesse momento para que a sua palavra realmente seja depositada, plantada nos nossos corações, que não haja nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, nenhuma interferência, que caia por terra, em nome de Jesus Cristo, toda a dificuldade de nós termos, de entendermos e recebermos a sua palavra, porque nós estamos aqui para recebê-la e para que ela frutifique nas nossas vidas, que ela seja real, e que ela seja praticada em nome de Jesus. Nós oramos. Nós sempre temos, amados, essa liberdade em Cristo Jesus. Quando eu e você recebemos a Cristo Jesus, nós somos transportados, não é, das trevas, não é? Em espírito, nós somos transportados do reino das trevas para o reino de Deus, não é? Então, toda essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, não é? Nós temos para praticar no reino de Deus. É difícil às vezes nós entendermos isso, porque isso acontece, amados, de uma forma espiritual. É evidente que nós continuamos a viver nesse mundo. É evidente que nós continuamos a ter dificuldades nesse mundo. É evidente que nós continuamos a viver nesse mundo.
mas o nosso espírito, de uma forma absolutamente sobrenatural, o nosso espírito é transportado para o reino de Deus, não é? Nós vivemos em dois mundos, no mundo humano, que logo, logo, nós estaremos em espírito, alma e corpo, no reino de Deus, mas o nosso espírito, ele vive no reino de Deus. Às vezes a nossa vontade está aqui, mas o nosso espírito, as orações de Deus, do Espírito Santo, faz com que a gente lute, para que a gente realmente enxergue o reino de Deus, para que a gente, também de uma forma sobrenatural, estejamos sujeitos a Deus, sujeitos à soberania, sujeitos à lei de Deus. Porém, o que Deus vem falar para mim hoje de uma forma maravilhosa é que nós temos liberdade. Não é? Eu e você não somos mais escravos do pecado. O Espírito Santo do Senhor, através do sangue do Cordeiro, nos libertou. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. Amém, igreja? Isso é importante. É evidente que às vezes falta, não é? Nós nos libertarmos de algumas questões. É claro e é evidente que em determinados momentos da vida nós nos encontramos ainda, não é, com algumas dificuldades de entender algumas coisas. Isso é um processo, esse processo é meu, esse processo é seu, mas o que Cristo vem falar hoje é que nós somos libertos, nós temos liberdade em Cristo Jesus. E mais do que isso, não é? Jesus Cristo vem nos dizer hoje como é que eu uso dessa liberdade. Como é que eu evidencio essa liberdade? Essa liberdade não é para nós usarmos e usufruirmos perante a minha vontade, perante a sua vontade, porque a nossa alma ela se inclina para o pecado. Então, o que o Espírito Santo hoje vem dizer é que essa liberdade, não é? Essa liberdade que Deus, através de Jesus Cristo, Ele permite que eu e você sinta, ela é real e ela diz: não usem essa liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. De que amor? Pelo amor de Cristo. O que a palavra vem dizer para mim e para você hoje, que a gente não use essa liberdade para usar e para alimentar a nossa carne, a minha carne. O que Jesus Cristo vem dizer hoje, nesse dia de ceia, de uma forma, amados, às vezes difícil de nós entendermos, difícil de praticarmos, é que nesse dia Jesus Cristo que está aqui, Ele está aí. Ele vem nos dizer através do Espírito Santo do Senhor que a gente seja servos um dos outros pelo amor de Cristo. Porque o servir, o ser servo é a essência de Deus. O ser servo é a essência de Jesus Cristo. O ser servo é a essência da igreja. Não é? Servir. Qual é o seu ministério? O que é ministério? É serviço, é servir. Então, na verdade, o ser servo de Deus, e Ele nos traz aqui hoje, não que a gente não saiba, a gente sabe, mas para a gente lembrar, nesse dia de ceia, algumas características de servo. A primeira é que nós temos o quê? Confiança em Deus. É por isso que é importante os testemunhos, amados, não é? Todos esses testemunhos que a gente vem tendo para a honra e glória do Senhor mostram o quê? Essa confiança em Deus. A confiança na cura, a confiança no emprego, num trabalho,
a confiança numa operação que vai ser realizada com sucesso, a certeza e a confiança, não é? De novos projetos de mídia, novos projetos de consultoria, novos projetos de empregos de logística. Deus, Ele nos conhece as nossas necessidades, os nossos anseios. Então Ele vem dizer para nós hoje, para mim e para você, para que a gente pratique confiança, que a gente realmente, do fundo do nosso coração, a gente tenha essa confiança em Deus. Isso faz parte do quê? De ser servo, uns para com os outros. Uma outra característica de servo, de servidão, é gratidão. Sermos gratos à nossa esposa, sermos gratos ao nosso esposo, aos nossos filhos, servir a nossa esposa, servir os nossos filhos, servir o nosso marido, ser gratos à igreja, ser grato a tudo aquilo que a gente vem conseguindo nas nossas vidas. A gratidão nos afasta do pecado, nos torna um coração quebrantado. Uma característica importante também é generosidade. Como foi dito aqui, é por isso que a gente, em todo culto, a gente leva a sério esse aspecto de dízimos e ofertas, porque é uma oportunidade de nós termos o quê? Usar a nossa prosperidade para sermos generosos em prol do reino, não é? Generosos com Deus. Fala, puxa Deus, olha, eu estou devolvendo parte de tudo aquilo que o Senhor vem nos abençoando. Alguma ação social que você faça, alguma cesta básica, enfim. Essa generosidade que o Espírito Santo do Senhor toca no meu e no seu coração é para ser praticada. Em nome de quem? Em nome de Cristo. Outro aspecto, uma característica importante de servo é a obediência. Falamos a semana passada, e quando eu estava redigindo, conversando com Deus, eu lembra do sermão de domingo passado, que é bem melhor obedecer do que sacrificar, a obediência a Deus. Uma outra característica importante, não é o compromisso. Compromisso que nós temos com o quê? Com Deus, com a sua palavra. E notem, amados, que eu tive cuidado de colocar aqui essas características importantes, que na verdade são características que a gente deve transformar em ação, né? Outra importante é a oração nossa para termos uma comunhão, mas uma oração de intercessão. Eu estou feliz, muito feliz com a igreja. Novamente, testemunhos, pastor, eu estou orando para o Senhor. Olha, vai acontecer, vai tudo bem. Olha, pastor, se Deus quiser, puxa vida, nós estamos intercedendo. Sabe, amados, isso alegra o nosso coração. Sabe? Nos deixa forte, né? Nos deixa quebrantado. Sabe? Então, tudo isso nós estamos o quê? Praticando a palavra, entre irmãos. Não é? Como diz aqui a palavra, né? Sejam servos uns dos outros pelo amor, as necessidades, né? E todas essas características de servo, de novo, a gente pode o quê? Praticar, não é? Porque Deus, na verdade, amados, Ele prioriza de tal forma a nossa comunhão, Ele dá tanto valor. A gente já falou, né? Onde tem comunhão de Deus, ali está a bênção do Senhor. Ali ele ordena a bênção, porque é a sua palavra, a igreja, não é como um centro de comunhão. Isso é tão forte, não é? Que o apóstolo Paulo vem lembrar
vem nos lembrar no verso 14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. É como se Deus resumisse tudo aquilo que ele escreveu na Bíblia, na lei, no Evangelho, né? Puxa vida, ame, sirva, né? Ame o seu próximo como a você mesmo, não é? É claro, é evidente, amados, que por conta de toda essa pestilência a gente está um pouco afastado fisicamente, sim, é verdade. Mas nós temos a tecnologia que nos aproxima, nós temos a oração que nos aproxima, não é? Então, não é? A gente tem que valorizar, não é? E a gente tem, na verdade, que sempre orar todos os dias para que isso sempre aconteça, porque tudo aquilo que Deus coloca na Bíblia como muito importante, não é? Ele conhece o meu e seu coração. Existe uma tendência, né, a nós errarmos o alvo, né? E literalmente errar o alvo, você sabe, se traduz numa palavra chamada o quê? Pecado. Então quando eu peco, eu erro o alvo. Então na verdade, né, essa comunhão, esse primeiro domingo do mês, realmente, eu oro muito para Deus, para que Deus, ele realmente coloque no nosso coração, no meu e no seu coração, essa necessidade de comunhão, de nós estarmos aqui à mesa junto com o Senhor, ceando, lembrando de tudo aquilo que Jesus Cristo fez e ainda faz nas nossas vidas. E aí no verso 15, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Olha o alerta que Deus diz. Olha o alerta que o apóstolo Paulo, inspirado, né, pelo Espírito Santo, ele nos dá. É um alerta real, porque como eu disse, existe às vezes uma tendência a nós errarmos o alvo. Porque se nós não vivermos esse amor de Cristo para com a nossa família, na igreja, se nós não vivermos o amor de Cristo no trabalho, a palavra aqui ela é um pouco dura. Ela fala, nós podemos ser destruídos. Na verdade, esse destruídos, o que é? Nós podemos ser destituídos do reino de Deus. Não é? Porque o reino de Deus é um reino de misericórdia, de servidão, de apoio. Então, quando a gente vai sistematicamente errando o alvo, chega uma hora que Deus se entristece, mas ele não pode ir contra a sua palavra, não é? E aí, de uma forma, não é? Ele realmente nos tira do reino de Deus. Você não está entendendo. E ele não quer fazer isso. É por isso que, não é? Que ele coloca sempre, né? Para que a gente tenha essa comunhão, não só com os irmãos, mas para Cristo. Que a gente não volte a fazer parte do reino das trevas. Muito pelo contrário, ele nos chamou para quê? Para a luz, ele nos chamou para o seu reino, mas de uma forma absolutamente real, não é? Ele pede para que a gente pratique isso, pratique essa servidão, amém? E um outro ponto importante que eu quero dizer, que complementa, não é? Isso que Paulo, movido pelo Espírito Santo, envia aos Gálatas, eu peço agora para que a gente abra o livro de Hebreus no capítulo 10, não é? E vamos fechar em Hebreus capítulo 10. Carta aos Hebreus no capítulo 10, amados. Complementa essa palavra. Lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus 10, eu estarei lendo os versos 24 e 25. Uma palavra que, na verdade, complementa, não é? Uma palavra que também está nessa mesma linha de comunhão e amar uns aos outros.
está escrito, para a honra e glória do Senhor, Hebreus 10, a partir do verso 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Animar uns aos outros requer sensibilidade, não é? Animar uns aos outros requer Espírito Santo. Animar uns aos outros requer o quê? Jesus Cristo conduzindo a nossa vida. Às vezes pessoas da nossa família, amados, precisam ser animados, estão tristes, desanimados. Eu oro em nome de Jesus Cristo sempre, que a partir da minha vida, a partir da vida de todos que congregam e que recebem essa palavra hoje, que a gente seja mais sensível em animar mais os outros. Todos nós precisamos ser animados. Todos nós temos períodos difíceis. Sim ou não? Sim, é claro que sim. É por isso que a palavra aqui ela é clara. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Está tudo bem. Você quer uma oração? Eu posso te servir. Evidentemente não da boca para fora, mas sabendo as reais necessidades. Não é? No amor de quem? No amor de Jesus Cristo. Hoje, em função de tudo que está acontecendo, é difícil nós abraçarmos, mas como é bom às vezes nós nos abraçarmos, não é? Abraçar um filho, abraçar a esposa, abraçar um irmão, é evidente, né? A esposa dá pra gente abraçar, né, irmão? Os filhos, né? Mas às vezes um irmão, por conta de tudo que está acontecendo, sentimos falta. Um abraço que cura, um olhar que cura. Como é importante nós termos essa sensibilidade no amor e também nas práticas de boa obra, né? Aqui por si só a palavra já diz alguma necessidade, que o Espírito Santo ele nos conduza sempre a nos animar. O verso 25 vem também, né? Amados, a carta de Hebreus foi escrita no início dos anos 60, 70, né? Já se passaram quantos anos, né? E aí, o autor, que nós sabemos que é desconhecido, ele vem: cuidemos também de nos animar uns dos outros no amor e na boa prática. Não deixemos de nos congregar como é do costume de alguns, né? Então existem alguns momentos realmente que as pessoas deixam de congregar. Amado, se você deixa congregar na igreja, você está perdendo a oportunidade, né? De quê? De amar uns aos outros. Amém, igreja? De se aproximar mais de Deus, da palavra de Deus, né? Então a nossa vida, na verdade, ela começa a se afastar de Deus, né? Então o Espírito Santo, através dessas palavras, ele vem nos dizer o quê? Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, que a gente continue unido em Cristo Jesus. Que a gente continue, não é? Como diz aqui, pelo contrário, façamos admoestações. Não é? Eu não sei como está escrito na sua Bíblia, mas admoestar o que é? É cuidar, é aconselhar, é avisar, é prevenir, admoestar uns aos outros. Não é? Quantas pessoas da nossa família que vivem com nós, às vezes precisam ser cuidadas. Precisam ser o quê? Aconselhadas, avisadas.
Então, a presença do Espírito Santo hoje, nos trazendo Jesus Cristo a cear conosco, nos torna o que mais conscientes. E mesmo essa carta sendo escrita há vários anos atrás, há quase 2000 anos atrás, o autor de Hebreus diz: ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia do Senhor, da volta do Senhor Jesus Cristo, que está aí à porta. Então, na verdade, esse dia de ceia, esse dia que Jesus Cristo está sentado conosco para que a gente possa lembrar do seu sacrifício, da sua morte, que gerou vida para eu e para você, para a nossa família, para os nossos filhos. Ele vem de uma forma muito abençoada nos trazer essa palavra, que eu concluo no verso 26 de Hebreus 10, que diz: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que Deus quer dizer aqui, o que Jesus Cristo quer dizer, que não nos permite mais pecar de propósito. Nós não temos esse direito, eu e você não temos, aqueles que servem a Cristo Jesus. Nós não podemos pecar de propósito, pecar contra a nossa esposa, pecar contra os nossos filhos, pecar contra os nossos amigos, pecar contra nossos irmãos. Nós não temos mais esse direito. E para fechar hoje, nós, para a honra e glória do Senhor, que é com muita alegria que eu falo isso, nós fechamos o livro de Jeremias. E Jeremias, amados, ele foi um profeta que durante 40 anos ele veio avisando o povo de Israel, repreendendo Israel, encorajando o povo a sair do pecado, aconselhando o povo, né, dizendo que o juízo de Deus ele estava iminente, porque chegou uma determinada hora, que numa determinada circunstância, Deus permitiu, porque o povo se afastou muito, de que Babilônia invadisse Jerusalém. Babilônia que vem de Babel, da Torre de Babel. E Babel que significa o quê, amados? Rebelião. Foi exatamente o que aconteceu na Torre de Babel, não é? Deus, em determinado momento, pediu para que o povo se espalhasse. Ele construiu o quê? Uma torre chamada Babel, que simboliza rebelião, que significa rebelião. E que num determinado momento, mediante profetas que foram se levantando, e que a Bíblia relata isso, de alguma forma o povo se esqueceu, servindo outros deuses, se esquecendo. Então, na verdade, a gente, quando se esquece de Deus, de uma forma infeliz, quando a gente vai se afastando, a gente vai se aproximando de Babilônia, da rebelião. Amém? O que Jesus Cristo, ele vem hoje dizer a mim e a você, é para que a gente ore por restauração, a gente ore por comunhão com Deus, a gente ore, não é, com essa comunhão com os irmãos, que ela seja real na minha vida, na vida da minha família, que ela seja real entre os meus filhos, que ela seja real na sua família, que ela seja real com os seus filhos e que ela seja real na nossa igreja. Amém? Para que a gente continue colhendo esses testemunhos maravilhosos, testemunho de um Deus que abençoa, que prospera, que cura, que cuida. Amém? Porque na verdade, todos esses testemunhos são testemunhos do reino de Deus. É um testemunho, amados, que a gente vive o reino. Amém? Então, para a honra e para a glória do Senhor, antes
ministrarmos a ceia, eu peço que a gente ore. A gente ore por restauração. Pai, em nome de Jesus, que privilégio, Pai. Que privilégio o Senhor nos dá nessa noite de receber essa palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo que está aqui conosco, nós vamos cear agora com Ele. Em nome do Seu Filho amado, Pai. Que o Senhor continue tocando os nossos corações. Mas, Pai, em nome de Jesus, se há alguma necessidade de restauração, que nós sejamos tocados pelo Espírito Santo nesse momento. Se há alguma necessidade, Pai, de nós revermos como está a nossa comunhão com o Senhor, que pelo Espírito Santo o Senhor nos dê esse discernimento também, Pai. Se há, em nome de Jesus Cristo, alguma pendência de restauração entre irmãos, e quando eu falo irmãos, consideremos entre família, entre irmãos de Cristo, entre amigos do trabalho, se há alguma necessidade de restauração, que o Espírito Santo do Senhor, nesse momento, possa falar com cada um de nós. Com cada um de nós que está ouvindo essa palavra. E que em nome de Jesus Cristo, em espírito e em verdade, isso possa tocar no coração de todos aqueles que congregam nessa igreja. E que por um motivo ou por outro, Pai, não receberam essa palavra hoje. Mas o Senhor bem sabe que nós oramos para que em espírito, o Senhor que é o Deus do sobrenatural, receba essa palavra. Que não seja costume, Pai, das pessoas se afastarem. Em nome de Jesus Cristo eu oro para que essa restauração ela aconteça, se for o caso e se for necessário, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos, Pai. E agora nós estaremos lendo a passagem, Pai, que o Senhor nos ensina a cear. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém.